Bem, então, terceira parte do vídeo. Você já entendeu tudo? A primeira coisa que tem que ficar clara para você é a Igreja Católica tem sacramentos, que é o que diferencia ela de outras igrejas. É por isso que você, quando for aderir ao casamento católico, você entender que você está contraindo um matrimônio, tá? Você tem que entender que está contraindo uma graça, que é um sacramento, beleza? Aliás, está contraindo um sacramento, que é um meio para conseguir a graça. A graça é um meio eficaz do poder de Deus na nossa vida. É por meio da graça que a gente facilita a nossa comunicação com Ele e consegue uma força sobrenatural para seguir amando. Agora, o que é a finalidade da igreja? Qual é a finalidade da igreja? Qual a finalidade da família dentro da igreja? A Igreja Católica tem a finalidade de salvar almas, de levar as almas para o céu, né? O desdobramento da família é justamente formar uma família para que nós, sendo família na terra, também aprendamos a ser família no céu. Então, a família, ela serve justamente para levar esse conhecimento, para levar a nossa espiritualidade, levar a nossa fé, merecer o céu e assim sermos família lá no céu. Estão entendendo? Então, hoje, a finalidade da família é preparar você para a salvação das almas. Isso. Tudo o restante é secundário. O principal objetivo é esse. Então, você que está casando com a tua esposinha aí, que vai querer casar pensando em conquistar o teu R$ 1 milhão, sabe? Saiba que está... Se você estiver objetivando esse primeiro R$ 1 milhão, ou casando com a tua esposa só para somar patrimônio, ou por qualquer outra coisa supérflua, é um objetivo vazio. O objetivo real da família é fazer a família e se preparar para o céu. Então, se aquilo que você vai fazer, conquistar R$ 1 milhão, tem a ver com o sustento da família, o crescimento da família, ótimo. Caso contrário, está errado. E aí eu começo a entrar de cabeça no assunto sexualidade e afetividade. Hoje, o sexo, na nossa sociedade ocidental, é basicamente o ar que a gente respira. Você não vê um clipe dessas músicas porcaria que a gente vê por aí hoje que não tem apelo sexual. Nós somos expostos a um apelo sexual nunca antes visto na sociedade. Pelo menos não na sociedade ocidental pós-cristã. Né? Na sociedade grega a gente tinha isso, Império Romano, né? que por muito tempo foi um império virtuoso que herdou a cultura grega. Ele começou a cair de podre quando o materialismo e a sexualidade dominou eles. Então, você vê que o Império Católico, o Império Romano, numa fase ele se converteu à Igreja Católica, mas em outra parte eles foram decaindo, a Igreja Católica se manteve firme, mas eles foram decaindo. Daí dizem que os bárbaros derrubaram o Império Católico. Mentira. O Império Católico caiu de podre. Desculpa, perdão. O Império Romano caiu de podre. Aí ele estava tão podre, tão deteriorado moralmente, que ficou fácil para os bárbaros invadirem o Império Romano. E é o que a gente está vendo hoje, de novo. A sociedade ocidental que prosperou, cresceu, graças à Igreja Católica, ao aprendizado católico, aos valores católicos cristãos, hoje ela está decaindo de novo. Né? Você pega a fase de maior prosperidade da sociedade ocidental, hoje é chamado de Idade Média, que é justamente a idade que a igreja prosperou, que o ensinamento da igreja prosperou e a sociedade evoluiu. Só que daí eles não chamam a idade de prosperidade, eles mudam o nome lá e colocam aquele trecho de 1000 anos ali, eles chamam de Idade Média para não dar valor à igreja católica, sabe? Aí justamente toda a fase que deteriorou a igreja, que é o iluminismo, que é o renascentismo e tal, né? Toda essa podridão aí, foi justamente a fase que começou a deteriorar os valores morais. Então hoje, você vê que a sexualidade no mundo, claro, uma sociedade materialista, ela só pode ter apego aos valores do imediato do hoje. E o corpo e a gula, a alimentação, são os prazeres mais rápidos de se conseguir, né? Sexualidade perdeu o foco dela porque ela foi vista como um meio de alcançar o prazer na sociedade de hoje, sabe? É por isso que dificilmente um casamento dá certo se a pessoa não se atentar a essa questão. Agora, André, a sexualidade não serve para dar prazer? Claro que serve. Só que no matrimônio ela tem essa finalidade. Então, o sexo dentro do matrimônio ele tem a finalidade lúdica, que é o prazer, né? O prazer não é errado ter prazer, mas ele tem uma finalidade muito maior do que essa. Muito maior do que essa, que é ter filhos. Sabe? É igual a alimentação.
Você se alimenta porque a alimentação é gostosa, uma coisa prazerosa. Mas qual a finalidade maior da alimentação? É o prazer? Não. Se tiver algum nutricionista, algum enfermeiro, alguém da saúde, algum professor de educação física aí, vai concordar comigo em dizer que a alimentação ela tem por objetivo nutrir o corpo. Nutrir o corpo. Quando você busca alimentação só pelo prazer, às vezes você perde a finalidade principal. Aí você come só porcaria, que é prazerosa, que é gostosa, né? Mas o teu corpo tá podre, tá doente, tá adoecido. O sexo também é assim. Quando o sexo é usado só como finalidade lúdica e não tem em vista os filhos, o casamento vai ficar vazio, vai ficar um casamento pobre, vai ficar um casamento podre. E por isso que não vai durar. Você tá entendendo? Então, a finalidade a todo homem maduro, ele é pai. Toda mulher madura, ela é mãe. A paternidade, a maternidade, é o auge da maturidade de um ser humano. Vocês estão entendendo isso? Ah, meu padre, como é que fica? Meu filho, o padre não tem filho biológico. Né? Em algumas situações tem, se ele pecou, depois se arrependeu, ou se ele, antes ele era casado, depois que virou padre, né? Mas a grande maioria dos padres não tem filhos biológicos, mas tem filhos espirituais. O que também é um tipo de maternidade. E não me vem com essa história de ser pai de pet e pai de gato. Ó, chegando minha esposa aí. Minha esposa Ana Cláudia. Amor, tô gravando pro curso de noivos. E essa aqui é a minha pequenininha. Vem aqui com o papai. Vem, Manelê. Tá comendo, papai. Ah, você estava comendo? Papai. Eu tava comendo. O papai tá gravando pro curso de noivos. Por quê? Que Isso aqui é um microfone que o papai tá gravando. Hã? eu quero um. Quer um? Sim. Então tá, então vai lá com a mamãe, vai. Bem, gente, Eu vou no parque. você vai no parque? Tá bom, então a gente já vai no parque. Pessoal, assim é o casamento. Assim é a... Assim é a questão dos filhos. Não mexe, isso aqui não é pra mexer. Os filhos, eles são a finalidade principal do matrimônio. São a finalidade principal do matrimônio. É através dos filhos que nós geramos almas para ir para o céu. E os filhos, se vocês vão casar, saibam que eles te tomam tempo sim, eles vão atrapalhar muita coisa que enquanto você não tinha, você não sentia, sabe? Vai tomar um tempo grande da tua vida. Mas pare e pensa, tudo que você vai construir hoje, durante a tua vida terrena, ela vai desaparecer. No fim dos tempos, ela vai virar pó. Inclusive, a tua esposa ou teu esposo, no fim dos tempos, se vocês merecerem o céu, eles não vão ser mais esposo e esposa. Não sei se vocês já pensaram nisso. Não sei se já pensaram nisso. Mas o esposo e a esposa, no fim dos tempos, eles vão virar irmãos. Nós seremos almas, todas iguais. Né? Sabe qual a única riqueza que você leva para o céu? Sabe? Os filhos. Então, cada filho que você gera é uma nova alma que vem para o mundo. Por isso que eu digo que eu tenho 3 filhos. Embora eu tenha a Ana Clara, que está aqui viva. Vive em carne. A Maria Helena, que está na barriga da minha esposa, que está viva em carne. Nós temos a Maria Guilherme, que nós, durante a gravidez, perdemos a vida biológica dela, mas nós sabemos que a alma dela foi para o céu. Você está entendendo? Cara, você tem ideia da dimensão que é isso? Então, tudo que se construir nesse mundo vai virar pó. E ponto final. O teu diploma, o teu currículo, a tua casa, o teu carro, as tuas aplicações, os teus bitcoins, tudo isso vai virar pó, gente. A única coisa que vira uma riqueza concreta é o filho, tá? Então, tudo que estiver construindo, o casamento de vocês, o sexo, ele pode sim ser lúdico, o sexo pode ser prazeroso. É claro que é importante o esposo, a esposa entender da dinâmica sexual da coisa, entender do prazer para que os dois tenham prazer junto, para que a vida se torne mais gostosa. É claro que você chega depois do dia cansativo de trabalho e você tem uma relação prazerosa, não vou falar por causa da minha bebê aqui, mas você tem uma relação prazerosa com a tua esposa à noite, com o teu esposo à noite, é claro que isso torna o dia a dia mais leve, mais lúdico, sabe? Agora, a finalidade são os filhos, as almas. E agora você entende também por que a Igreja Católica é contra o aborto anticoncepcional. O aborto, gente, pelo amor de Deus, é um assassinato de uma alma. Se a criança foi concebida, esquece aquela conversa fiada de que com tantos meses já forma a rede neural da criança, mas antes disso ele não é um ser humano. Claro que ele é um ser humano.
Porque não importa se ele tem rede neural, se ele tem olho, se ele tem braço ou não. O que importa é que ele já tem alma. Quando o espermatozoide fecunda um óvulo, ali nasceu uma alma, ali nasceu um ser humano. Vocês estão entendendo? Então, meus queridos, o aborto fora, está descartado. O anticoncepcional é uma forma, vocês não sabem, eu não lembro se a totalidade ou boa parte dos anticoncepcionais eles também são abortivos. Porque se eles não evitam a fecundação, eles também matam o óvulo fecundado, que já é uma alma. Estão entendendo? E aí, não só por isso, mas também porque o anticoncepcional, as pílulas, são uma forma da gente contrariar a vontade de Deus. Porque se a gente tem sexo e não quer ter filho, é como nós nos alimentarmos e não querermos nos nutrir. É uma infantilidade, é uma bobeira. Ah, mas então quer dizer, André, que a Igreja Católica quer que a gente procrie indiscriminadamente igual rato? Não. Para isso, a Igreja Católica tem um método chamado método de ovulação Billings, que é um método de planejamento familiar, que a minha esposa usa. Minha esposa nunca botou anticoncepcional na boca. Nós somos casados há 4 anos. Durante os primeiro ano de casamento, nós não queríamos ter filho, porque a gente tinha uma série de planejamento, a gente achava que não era o momento, mas nós estávamos abertos à vida. Se Deus mandar um filho, que venha. Se Deus mandar um filho, que venha. Mas se depende da gente quer segurar um pouquinho. A gente viajou, foi para fora do Brasil. Quando nós estávamos em Londres, aconteceu um episódio um pouco triste. Meu sogro faleceu e nós falamos, e aí, amor, a gente queria ter o filho esse mês, vamos ter, não vamos, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Falei, Ana, vamos. E ela concordou, falou, vamos mesmo, porque se a gente for esperar tudo ficar uma maravilha, a gente nunca vai ter filho. Vamos ter agora. E pimba! Foi em novembro ou outubro, linda? Foi em novembro. Em novembro de 2019, nós falamos, vamos ter o nosso filho. E tivemos. Pimba, foi certeiro, entendeu? Todo o período antes, o ano anterior antes, mantendo a relação sexual, nós não tivemos o filho porque a gente sabia os períodos que a minha esposa ovulava e a gente evitava, né, ter relação naquele período. E assim, gente, isso não é tabelinha, é uma coisa muito mais estudada, uma coisa muito mais aprimorada, uma ferramenta muito mais completa do que a tal da tabelinha, que vai falhar. Não usem tabelinha, tabelinha falha. Aprendam a usar o método Billings, sabe? Se livre do anticoncepcional. André, então quer dizer que pelo método Billings você consegue uma eficácia no controle de filho, no planejamento familiar, controle de filhos, se não for a hora certa? Sim. Só que não 100%. Assim como o anticoncepcional e a camisinha também não são, né? Se você parar para pensar um pouquinho, o anticoncepcional, ele falha. De acordo com a OMS, eu não lembro, eu acho que o anticoncepcional tem 98, 96% de eficácia, e o método Billings, que é o método que a Igreja Católica defende, feito pelo casal de médicos australiano, o casal Billings, que já estão em processo de canonização, logo logo vão ser santos, você vê que esse método ele tem uma eficácia de 99, alguma coisa por cento, é mais eficaz que a própria camisinha e o próprio anticoncepcional, você entendeu? Agora, ele também não é perfeito. Depois que nós perdemos o segundo filho, a gente foi engravidar. E tentava engravidar e não dava certo, porque o corpo da minha esposa estava recuperando. Chegou um momento que a gente parou, tirou aquela pressão. Falou, não, vamos deixar rolar. Deixa acontecer. Com 2 meses ela engravidou. Você tá entendendo? Só que daí a gente também, lógico, a gente aproveitava as fases de ovulação. Tá. André, o que isso quer dizer com isso? Eu quero dizer que, às vezes, você tem domínio da técnica, igual a minha esposa tem, mas não é a hora que Deus quer pra você, você entende? Então, cara... Estar aberto à vontade de Deus, né? Isso, você tem que estar aberto à vontade de Deus. Mulher, esposo, se vocês se abrirem à vontade de Deus, a coisa vai acontecer, a providência vai vir, sabe? E tirem da cabeça que tudo na vida é alegria, que se você rezar a coisa fica boa. Não vai, não é assim que funciona. Você vê a vida dos santos, os santos são os que mais se deram mal, sabe? Teve muito santo que sofreu, teve muito santo que teve dificuldade, e mesmo assim ele não abandonou a fé. Eu não estou dizendo que se você tiver 5 filhos, você tem uma condição financeira do que um, sabe? Mas o grande X da questão não é a finança, não é a educação escolar que você dá para os filhos, mas sim a formação espiritual, sabe? É muito melhor ter uma família numerosa, onde os 5, 6, 10 filhos vão para o céu, do que ter uma família onde você tem um filho formado numa graduação boa, com um concurso bom, com uma empresa boa, que dá dinheiro e tal,
mas que a vida dele está presa ao materialismo e talvez ele, ao invés de ir para o céu, tá entendendo? Então, essa é a riqueza do matrimônio no casamento de vocês. Então, eu faço um convite para vocês. Eu faço um convite. Avaliem, primeiramente, como que está a fé de vocês na igreja. O nível de discernimento de vocês na igreja católica. Por que você é católico e não é espírita? Por que você é católico e não é muçulmano? Por que você é católico e não é evangélico? Se você souber responder essa pergunta com clareza, com firmeza, com convicção, ótimo. Se você não souber, estuda um pouquinho mais a igreja católica, a riqueza da igreja católica. Tudo bem? Qualquer dúvida, me procura no Instagram. Meu Instagram é André Lasta, Lasta. André Lasta. Se a mulherada quiser falar com a minha esposa, para saber um pouquinho mais do método do Billings, procura meu Instagram, lá vai ter ela adicionada em algum lugar, ou então me manda mensagem que tem caminho no Instagram dela, tudo bem? Então, tenham discernimento por que vocês estão na Igreja Católica. Essa é a questão vital. Segundo, avaliem se vocês entenderam o que é matrimônio. Se os dois entenderam o que é o matrimônio e como que isso, o que é um sacramento e por que o matrimônio é um sacramento. Terceiro, avaliem que rumo vocês estão tomando para o casamento de vocês. Se vocês estão casando porque um acha o outro bonitinho e um acha que o outro vai fazer o outro feliz. Se a chama da paixão ainda está muito ardente, sabe? Se a chama da paixão estiver muito ardente, cuidado. Você pode estar tendo uma visão míope da coisa. Assim que a chama esfriar, tem que saber se a brasa vai se manter acesa. Essa brasa se chama amor. Tá? E o verdadeiro amor, meus filhos, ele só existe se nós entendermos o amor de Cristo por nós, que é o amor no qual Cristo derramou o seu sangue por nós. Fora disso, o amor vai ser ou materialismo ou apego pela paixão. Tudo bem? E por final, tenham a vida de vocês aberta para a geração de filhos. Se você não pode ter filho por alguma restrição de saúde, se o teu organismo, você tentou engravidar e não consegue porque já se intoxicou com anticoncepcional por muito tempo, ou se por acaso você tem alguma questão de saúde que impede a fecundação do óvulo, ou o marido ou a mulher, né, que algum tem um problema e não consegue tratar esse problema, reze para que Deus dê um filho para vocês. E se mesmo assim não acontecer, você tem a opção de adotar. Sabe, tem um monte de criança precisando de pais católicos, pais com alma, pais que entendam que a espiritualidade, a oração da família, a salvação das almas são a coisa mais importante que existe. Gente, espero ter contribuído com vocês. Não deixe o casamento de vocês virar um parque de diversões, onde o materialismo, o lúdico é o principal de tudo. Tenha uma vida convertida por oração e que Deus esteja presente com cada um de vocês. Um beijo para vocês e até a próxima.